Bom dia a todos, bom dia a todas. Então, como nós vamos começar nos apresentando novamente, né? Que pode ter alguém no polo que ainda não conheça a gente. Então, meu nome é Eli Sabino, eu sou professor de História da Rede Municipal de Educação, trabalho na educação de jovens e adultos desde 1995, atualmente estou trabalhando na Regional Norte, acompanhando turmas de educação de jovens e adultos nessa regional. Fiz o mestrado em educação na UFMG e concluí o doutorado mais recentemente também na UFMG. Tanto um quanto o outro focaram essa questão da educação de jovens e adultos, e é uma modalidade por qual eu tenho uma identificação muito grande. Ramute. Bom dia a todos e a todas. Aproveitando a deixa do professor Eli, também vou me apresentar. Meu nome é Ramute Marinho, sou professor também da Rede Municipal de Belo Horizonte, coincidentemente também professor de História. Já atuo na educação de jovens e adultos desde 2000, com experiências na rede estadual, na rede municipal de Belo Horizonte e na rede municipal de Contagem, o município aqui da região metropolitana. Atualmente, recentemente, terminei o mestrado em Educação de Jovens e Adultos, com ênfase em políticas públicas para a educação de jovens e adultos. Tá? No momento, atuo como professor em 2 turmas de educação de jovens e adultos do município de Belo Horizonte, uma em uma escola e outra em um espaço alternativo, ou seja, extraescolar. E também trabalho na faculdade, na Fundação Helena Antipoff, trabalhando com Sociologia da Educação. Bem, no encontro de hoje, nós vamos reservar um tempo maior para que cada polo possa discutir com o seu respectivo tutor, né, questões próprias de cada grupo, então por isso a gente vai ter uma fala menor. Nós vamos estar falando sobre a história, a trajetória da educação de jovens e adultos no Brasil, pegando um pouco das alianças, dos conflitos, né, dessa modalidade, e nós vamos falar por volta de 50 minutos mais ou menos e vamos reservar o restante do tempo para discussão mais local, né? Então, para início de conversa, a gente precisa dizer o seguinte, que a educação de jovens e adultos, ela sempre esteve situada num terreno de disputa, né? E esse terreno de disputa quer dizer o seguinte, que é uma área que não temos ainda um consenso, e nem sei se nós teremos um dia esse consenso, porque ela implica uma concepção de educação que está em permanente mudança, uma compreensão de que se trata de um direito que foi negado e um dever do Estado, e, sobretudo, de como que ela deve ser ordenada no plano político. É importante a gente destacar que a educação de jovens e adultos, ela não se refere apenas à educação escolarizada. A educação de jovens e adultos, né, ela acontece em espaços também que não são formais. Nós vamos dividir aqui, nós vamos chamar de espaço formal, aquele espaço oficial, que é, de certa maneira, mantido pelo poder público, com recursos públicos, e o espaço não formal, nós vamos pensar em associações culturais, nós vamos pensar em associações de moradores, em partidos políticos, em movimentos sociais, em movimentos religiosos, que trabalham numa perspectiva de ampliar o nível de conhecimento de jovens e adultos. E também ela é chamada de educação não formal para não confundir com a educação informal, que é aquela que acontece tacitamente no dia a dia, né, que a gente aprende não é somente em espaços que é organizado para a aprendizagem, a gente está aprendendo em vários espaços, né, família, as interações sociais e tal. E aí, nesse sentido, a educação de jovens adultos ela difere das demais modalidades, porque ela sempre tem um pé dentro da sociedade civil. Aliás, a gente pode, inclusive, já iniciando a nossa conversa, dizer que ela inicia fora do contexto escolar, né? Então, nós vamos colocar até 1930, a gente vai observar, vamos pegar no século XX, né, para a gente não ir recuando mais no tempo, a gente via os anarcos-sindicalistas trabalhando constantemente na ideia de estar formando quadros para militar dentro da perspectiva ideológica desse grupo.
né? Na década de 20, especificamente a partir de 1922, nós temos os comunistas também procurando ampliar a militância e regimentando pessoas para estar trabalhando dentro da lógica da política partidária desse partido também, com alfabetização, com cursos para jovens e adultos, a fim de conscientizar politicamente sobre a situação que o país vivia, né, que era um país agroexportador, centrado no latifúndio, na monocultura, um país ainda agrário e que era uma economia totalmente vulnerável às ações imperialistas, sobretudo norte-americanas. Nós também tínhamos ações dos sindicatos, né, visando a formação dos seus trabalhadores, dos seus quadros. A própria Igreja Católica não ficou de fora, e o movimento da Igreja Católica não foi de catequese, foi um movimento, sobretudo, de estar lutando contra o avanço, que é chamado de avanço vermelho, que era do Partido Comunista, era uma ação mais conservadora. Mas, de qualquer maneira, a gente entender assim, que no espaço, a educação de jovens e adultos, ela situa, em primeiro lugar, numa posição não formal, né, não vinculada ao poder público. Essa situação ela vai se modificar paulatinamente a partir de 1930. O que acontece em 1930? Em 1930, nós temos a ascensão de Getúlio Vargas ao governo federal, né? Então, até 1930, como eu já destaquei anteriormente, se tratava de uma economia agrária, exportadora, ainda centrada nas ações dos coronéis, uma política baseada, sobretudo, na exportação de café. E em 1930 nós temos aí, como se fosse um divisor de água, um novo grupo político que vai pensar na política de substituição de importação, de modernização do país, de que, liderado por Getúlio Vargas, a intenção era industrializar, entendendo que a industrialização era a forma de se atingir a modernização, a chegar no século XX, como era a expressão que eles gostavam de usar na época. Paralelamente, nós temos um outro movimento, que é o movimento Escola Novista, que ocorreu sob a liderança de Anísio Teixeira, Lourenço Filho e tal, que esse movimento Escola Novista tinha basicamente a intenção de, primeiro, de ampliar a educação científica, mas em vez de ser centrada no professor, ela era centrada no aluno. O aluno era entendido como sujeito ativo no processo, né, e que precisava participar do processo educativo. Ele não era uma tábula rasa. Bom, nesse momento, a atenção é criado pela primeira vez o Ministério da Educação. O Ministério da Educação era conjugado com o Ministério da Saúde, né, e a atenção primeira foi dada para a educação de crianças pequenas, de adolescentes. A ideia, pelo menos no papel, era de universalizar, né, essa modalidade de ensino, essa etapa do ensino, né, que acabou não acontecendo. Mas é importante a gente lembrar o seguinte, que acreditava-se que naquela época, né, naquele momento, já estava sendo gestado pelo menos as ideias gerais da teoria do capital humano, e que sem aumentar o nível de escolarização da população brasileira, era impossível o país se modernizar. Primeiro que não haveria um quadro suficiente para absorver a burocracia estatal que estava em franca expansão. E, segundo lugar, não haveria mão de obra suficiente para atender às demandas das indústrias emergentes. Então, era necessário que a educação, que houvesse um investimento maior na educação, que o país que tinha um dos maiores índices de analfabetismo do mundo, reduzisse drasticamente esse índice como forma de aumento, a forma de propulsionar, de impulsionar o crescimento econômico. Nesse momento, havia uma crença generalizada que a causa do subdesenvolvimento do país ou do baixo desenvolvimento econômico se dava em função desse analfabetismo, né?
E aí, porque o adulto era visto nessa forma de ver, de compreender o mundo, como um ser incapaz, né, sem cultura, marginal em relação à vida social e psicológica. E é nesse cenário que vai ser pensado, nesse momento, o Plano Nacional, o primeiro Plano Nacional, a primeira campanha de alfabetização do Brasil. Né? Mas isso aí vai ocorrer somente em 1947. Entre 1937 e 1945, haverá o Estado Novo, então os direitos constitucionais serão suspensos, Getúlio Vargas vai implantar uma ditadura, né? E nesse momento ainda o foco era a educação de crianças e adolescentes. E após a redemocratização em 1945, que nós vamos ter, vai ser pensado uma campanha nacional de educação de adultos com essa finalidade de elevar o nível de escolaridade, aliás, elevar o número de alfabetizados no país. Ramute, algum comentário a respeito? Eu gostaria de reforçar, né, embora eu não tenha esse objetivo de fazer um recorte historiográfico muito preciso, mas das influências que o Brasil sofria naquele momento a partir das influências externas. Né? Nós não podemos esquecer que o mundo estava saindo uma profunda crise econômica de 29, um período que nós chamamos de entre guerras, e o Brasil, até pela dependência econômica, pelo que você dizia, dessa dependência econômica em relação aos produtos que eram exportados, ele sofria muito diretamente esse impacto, seja econômico, seja inclusive na disputa de modelo. Né? Então, quando você relembrou a política de substituição de importação, né, não foi uma escolha pensada na perspectiva de nós queremos avançar no Brasil. Foi uma escolha possível a partir daquela realidade, tendo em vista que as indústrias, tanto norte-americanas e europeias, naquele momento pós-29, sofreram um grave baque. Então, foi necessário reorganizar-se, tanto politicamente quanto economicamente. Nesse sentido, o Vargas ele foi extraordinário, e é extraordinário tanto para o bem quanto para o mal, negativamente e positivamente, por conseguir conduzir, né, conseguir enfrentar toda a efervescência que se vivia naquele momento. Né? E só para resumir, um caminho escolhido e construído pelo Vargas naquele momento foi a ampliação dos direitos trabalhistas em compensação com a diminuição dos direitos políticos. Então, é o meio termo que foi conseguido ali. Nesse sentido, né, pensar uma educação para os adultos era quase que impossível, tendo em vista que esta ação era desenvolvida principalmente pelos sindicatos e pelos movimentos sociais da época emergentes. Então, se você aumenta o direito trabalhista e diminui o direito político, entendendo a educação como um direito, né, ainda o termo não existia, mas o direito humano, e é um ato eminentemente político, é normal se pensar que esse desinteresse ou essa não prioridade numa educação para a população como um todo. Né? A prioridade, o recorte, o foco na educação de crianças. Ramute, é importante você tocar nesse assunto dessa relação direta entre essas primeiras políticas embrionárias de educação de jovens e adultos com o cenário internacional. E uma das coisas que a gente defende é o seguinte, que a gente fala é o seguinte, mesmo a boa parte dos professores que atuam na educação de jovens e adultos atua sem levar em consideração tanto a política nacional quanto a política internacional. E durante toda a trajetória da educação de jovens e adultos, a gente pode dizer que é uma relação dialética entre o local e o global, o global e o local, né? Uma interferindo na outra. Né? E aí, nesse momento, a crise de 1929 ela é fundamental para a tomada de posição de uma elite nacional para implementar essa política
que a gente está chamando de substituição de importação. Então, o processo de industrialização não é algo que, de repente, alguém passa a se conscientizar. Olha só como é que nós somos agrário exportador, vamos mudar nossa vocação. É porque, dentro da lógica do capitalismo que estava sendo implantado naquela época, as elites sentiram a necessidade, naquele contexto, de expandir o mercado interno, de ampliar a produção interna, e aí, pela primeira vez, é levado em consideração o nível de escolaridade da população brasileira. É importante dizer o seguinte, que depois da proclamação da República, em vez de aumentar o número de pessoas eleitoras, como era necessário ser alfabetizado, o número até reduziu. Né? E é interessante dizer o seguinte, que para muitos políticos era interessante a pessoa apenas soubesse assinar o nome e votar na célula. Né? Então, se pensava muito pouco em termos de escolaridade, porque o trabalho agrário, o trabalho no plantio do café, não exigia essa habilidade de leitura, de escrita. Mas o trabalho que agora precisava, a nova burocracia do Estado, que estava expandindo, e dessas indústrias emergentes, precisava de um trabalhador com maior, com nível de escolaridade maior. Né? Então é nesse momento que a educação de adultos ela vai ser pensada. Você coloca uma outra coisa, esse período, né, tem a crise de 29 e tem um período da ascensão do nazismo, do fascismo, então um período entre a Primeira e Segunda Guerra Mundial. E o Brasil não vai ficar alheio a essas questões. Quando fala que Getúlio Vargas implementa uma ditadura aqui, é importante que se lembre que essa é uma ditadura que tinha um cunho fascista. Né? Não foi uma ditadura, aliás, a gente não defende nenhum tipo de ditadura, mas não era uma ditadura que visava, como ocorreu em Cuba, uma elevação do nível de escolaridade da população. Né? Estava em vigor uma política populista, como você fala, aumentou, olha só, até 1930, o trabalhador trabalhava 14, 15, 16 horas diárias. Se você vai pegar até antes de Getúlio, não tinha férias, né? Você não tinha aposentadoria, né? Você não tinha uma série de direitos trabalhistas que vão ser consolidados, sobretudo nesse período da ditadura getulista. Né? Mas é importante a gente perceber que essa ditadura também, ela concede esses direitos para os trabalhadores, entre aspas, porque já havia, antes de 1930, um movimento operário organizado que já vinha contestando essa política que o direito, a luta pelos direitos sociais era vista como questão de polícia. Né? No período do Washington Luiz, que é anterior a Getúlio Vargas, o trabalhador, né, quando reivindicava seus direitos, ele era tratado, colocava a polícia e tratava essas questões sociais como uma questão de polícia. Bom, só um exemplo cinematográfico, para ficar mais leve, quem viu e se lembra do filme Tempos Modernos do Chaplin, né, grande parte do filme passa-se ele preso. E ele foi preso porque ele se torna um desempregado, ele vai parar a rua e aí passa um caminhão carregando madeira que tinha uma bandeira vermelha para marcar a madeira. A bandeira cai, ele pega a bandeira e sai correndo atrás do caminhão para devolver a bandeira. No que ele faz isso, a sacada do Chaplin é genial nesse aspecto, vem um movimento grevista atrás, todo mundo abraçado. E aí chega a polícia, né, descendo cacetete e tudo mais, e ele é preso como líder do movimento grevista. Isso para relembrar que esta questão da greve, mesmo nos países ditos liberais, as democracias liberais, como os Estados Unidos, era caso de polícia. Né? Isso é muito recente. O Brasil não ficou alheio. Não ficou alheio, só passou incólume por isso. Né? Então, é só para relembrar, e para quem trabalha com educação de jovens adultos, é um filme fundamental. Para falar de relações de trabalho, desigualdade social, e inclusive também trabalhar essa questão dos movimentos sociais. E é importante a gente dizer o seguinte, quando que vai começar a aparecer uma proposta mais efetiva de educação de jovens e adultos nesse período? E de que forma que vai acontecer? Vai acontecer a partir de 1947,
quando vai ter a primeira campanha nacional de educação de adultos. Né? Então, uma elite intelectual, entre aspas, se conscientizou de que o Brasil precisava, a expressão, erradicar o analfabetismo. Então, eles vão falar assim, olha, como que nós vamos fazer? Nós temos que criar uma campanha nacional, criada assim, arregimentando voluntários, é importante dizer isso, para acabar com o analfabetismo. Lourenço Filho foi uma figura importante nesse processo, né? E tinha um modelo de, um texto nosso até fala disso, né? Um material de alfabetização do método Laubach, né? Que é interessante dizer assim, que é um método silábico. Achava-se que é o seguinte, que alfabetizar adulto era uma coisa fácil demais a conta, e bastava a pessoa ser alfabetizada, conhecer esse método é um método silábico, você pensa uma palavra, tipo panela, né? Não pensa uma palavra inteira, você vai pegando agrupamentos de sílabas, e aí a partir desse agrupamento de sílabas você vai alfabetizar as pessoas, fazendo relação entre fonema, som da fala, com grafema, ou grafema com fonema, né? E dividia em 2 etapas esse processo. Nos primeiros 3 meses, a ideia era de que era possível alfabetizar através desse método silábico, né, uma boa parte da população. E aí, no segundo período, né, dos 3 a 7 meses, eles iam ter aprofundamento, né, ia ter depois, em seguida, a capacitação profissional e o desenvolvimento comunitário. Então, era uma ideia assim, muito simplista do que era a educação, de como se alfabetizaria o adulto. Né? Em relação às palavras, era toda descontextualizada, mecânica, né? Então a pessoa ficava usando palavras que não haveria nenhum sentido, aquelas cartilhas com método silábico. Paulo Freire lembra de uma lá, Ivo viu a uva, né? E que não fazia nenhum sentido para o contexto do cidadão, da pessoa que estava sendo alfabetizada. Então, nesse período também, mas foi importante uma coisa. Primeiro, que percebeu que não era tão simples assim acabar com o analfabetismo no Brasil. É importante lembrar que nós estamos falando de 1947 e que hoje nós temos 14 milhões de analfabetos. Absolutos. E depois, absolutos. Né? E autodeclarado, que é importante, né? Porque a pessoa pode ser analfabeta e chegar diante de um recenseador e dizer que sabe ler e escrever, porque não se pede para a pessoa escrever nenhum bilhete simples, nem nada. Né? Então é autodeclarado número absoluto, 14 milhões de brasileiros. E é importante dizer o seguinte, que hoje nós temos clareza que o processo de redução do analfabetismo não é tão simples assim. Né? Mas naquela época acreditava que era algo simples, para dizer simplório. Né? Bom, só 2 comentários que eu acho que são importantes, gente. Essa concepção de que o processo de alfabetização de pessoas adultas é um processo simples, na verdade você precisava de um método eficiente, ele deixa uma profunda marca na história do Brasil, principalmente em políticas públicas, porque se é um método simples, é um processo simples, depende só do método, você não precisa de uma formação ou de uma especialização para trabalhar com adulto. Então qualquer um serve. Se qualquer um serve, né, isso, como eu disse, vai deixar uma marca muito importante, infelizmente, na concepção de educação de jovens e adultos, que o educador, para trabalhar nessa modalidade, não precisa de formação. Consequentemente, a valorização deste educador era menor, né? Na história da educação brasileira, os professores nunca foram supervalorizados. Nunca foram. Os educadores de jovens e adultos, pior ainda, porque eram voluntários, qualquer um serve, basta ter boa vontade, e etc. Então, é uma marca muito persistente de que o educador de jovens e adultos, e isso até hoje, em determinadas cidades, determinadas escolas, nós ouvimos isso de nossos colegas, trabalhar com adulto é mais fácil, é mais tranquilo, vocês estão querendo descansar.
né? Deixa uma marca muito forte. E uma outra coisa que eu gostaria de lembrar é por que também se pensa nesse momento nessa campanha. Além de todas essas mudanças já ditas por ele, anteriormente engendradas pelo Getúlio Vargas, né, no tempo do Vargas, a partir da Segunda Guerra Mundial, um alinhamento do governo brasileiro com o governo estadunidense. Né? E há uma importação, inclusive, uma troca de experiências. Se dizia troca de experiências, troca de know-how, mas, na verdade, era uma imposição do modo de vida americano. As fábricas americanas começam a vir para o Brasil. Daí a necessidade, inclusive, de ter pessoas que conseguiriam minimamente dominar as máquinas, operar as máquinas, ler os manuais de instrução dessas novas fábricas que estavam se instaurando. Então, ao se aproximar, né, ao se alinhar aos Estados Unidos, lembrando que nós vivíamos naquele tempo o período da Guerra Fria, então o alinhamento era quase que obrigatório ou os Estados Unidos ou a União Soviética. Os Estados Unidos dificilmente, né, deixaria acontecer o que deixaram acontecer em Cuba, o alinhamento à União Soviética. Então já trabalha com troca de experiências, como eles dizem, de know-how, de formação de educadores, as missões que iam depois aos Estados Unidos, a tecnologia americana, mas que servia a esse propósito também, né, de formar trabalhadores que dessem conta dessa nova realidade que estava se implementando no Brasil com a vinda das multinacionais. E é interessante quando você lembra desse contexto geral, porque quando a gente está falando que a primeira campanha nacional de alfabetização foi centrada em voluntários, ela também foi importante para gestar o que nós chamamos hoje de movimento de educação popular. E a princípio fica parecendo assim que não teve nenhum legado positivo, né, voluntário, pessoas fazendo trabalho de forma amadora, né, em lugares improvisados, em salões de igreja, lugares sem nenhuma infraestrutura, sem nenhum recurso financeiro. Mas, como diz o Miguel Arroio, é dessa experiência também que vai aparecer, vai ter a possibilidade de ser gestada uma educação diferente, educação popular. O que foi a educação popular? Nesse cenário que o Ramon está dizendo aí, né, vai ter um grupo de pessoas, de educadores, que vai primeiro perceber que o analfabeto era sujeito de cultura, né, que tinha uma história, e uma pessoa que tinha conhecimento. Né, não tinha aquela visão de que ele era a causa do subdesenvolvimento. Aliás, ele era consequência do subdesenvolvimento. Ele era consequência. E que uma proposta educacional de jovens e adultos era necessário emergir questões que questionasse as relações de poder e saber dentro da sociedade. Só complementando, isso aí, quando você vira isso, gente, é muito importante porque vamos dizer, dessa contradição, aliás, desse movimento dialético de ter algo, de uma iniciativa que trouxe muitos pontos negativos, como a desvalorização desse educador, mas que possibilitou a formação de algo que não estava previsto, que é a educação popular, que vai dar uma proeminência ao Brasil nessa questão da educação popular. Isso é muito caro ao Brasil. Né? Quando você pensa em educação popular, você pensa muito na experiência brasileira, né? Onde foi muito particular. Foi essa situação brasileira que permitiu, inclusive, essas reflexões. E uma grande referência, né? Depois nós vamos conversar mais sobre isso, que é Paulo Freire. Não é à toa que Paulo Freire é estudado, né, e foi pensado no mundo. Né? É uma demarcação muito brasileira. Você já está falando de Paulo Freire, na segunda campanha, né, que é de 1958, 11 anos depois da primeira, né, vai ter uma delegação de Pernambuco, liderada por Paulo Freire, que vai trazer essas questões todas. Quando nós escrevemos essa unidade, né, então nós tentamos ter cuidado assim, para situar Paulo Freire como uma figura que foi historicamente construída. Não é alguém que está de fora da sociedade e que tem uma visão, né, vamos dizer, até transcendental,
que consiga enxergar algo que os outros não estão vendo. Não, era uma pessoa que estava no mundo e, como usar a expressão dele, com o mundo. E aí ele pôde, nessa relação, captar, sistematizar algumas coisas que os próprios educadores populares já tinham percebido na sua prática. E aqui, só para destacar, quando nós escrevemos, aqui eu vou ler um pouquinho aquilo que está no texto que vocês têm de referência, que eu acho que é importante, né, a gente recapitular aqui. Né? Durante a década de 1950, vai gestando, a despeito do amadorismo, improvisações e trabalho voluntário, uma educação de adultos em espaços não escolares, alimentado pela vigorosa proposta de educação popular. Pode-se dizer que, em linhas gerais, a educação popular sempre esteve aliada aos movimentos emancipatórios, questionando formas de saberes e de poderes que contribuem para a manutenção do status quo. Bom, cabe destacar que a educação popular foi resultante de lutas políticas e religiosas que marcaram as décadas de 50 e 60. Vamos sublinhar aqui, que é de uma luta política, você já tinha destacado. Agora, aqui, quando eu escrevo que é de uma luta religiosa, é porque a educação popular ela não tinha só um pé dentro das linhas socialistas. Na verdade, estava dentro de uma posição que eu diria cristã, sobretudo católica, que naquele tempo fazia a opção preferencialmente pelos pobres. Né? Um grande marco aí vai ser na década de 60, quando vai culminar com a reforma do Concílio Vaticano II. Até naquele momento, o padre celebrava a missa de costa em latim. Então vai ter um grupo de pessoas religiosas, leigas, que vai questionar a igreja, a ligação da igreja com os grupos dominantes, né, o distanciamento da igreja com as camadas populares. E desse grupo, né, que vai acabar influindo na própria igreja, eles vão trazer para o movimento, vamos colocar, pela educação popular, essa ideia de que a sociedade, o cristão devia trabalhar em prol da melhoria da sociedade, da transformação social. Né? Bom, e aí nesse período aí, o que a gente pode destacar? Em primeiro lugar, é um momento da Guerra Fria. E aí quando a gente fala, aqui é importante, você já tinha destacado que os Estados Unidos não queriam que o Brasil se alinhasse à União Soviética, então estreitou as relações econômicas, fornecendo técnicos, né, trazendo a questão da Disney. O Tio Sam chega ao Brasil nesse momento. Né? Então tem toda... levando Zé Carioca, levando Carmen Miranda para os Estados Unidos, trazendo o Zé Carioca para desenho da Disney, né? Então, mas também com a visão preconceituosa do Brasil, malandro, mal pagador. Mas nesse contexto, aí é importante dizer o seguinte: é um contexto da Guerra Fria, né? E o momento está dividido em dois polos, é um mundo bipolar. Né? Então tem de um lado a ex-União Soviética liderando os ditos países socialistas, do outro os Estados Unidos liderando os países de economia de mercado, né? De linha liberal, né? Capitalista. Bom, e aí nesse momento aqui, o que nós vamos ter? O recrudescimento das ações imperialistas e luta pela descolonização da África e da Ásia. A gente não pode esquecer disso. Então, Paulo Freire, né, e os grupos todos que estão ligados à educação popular, está nesse momento que você tem a guerra da Coreia, da China. Esse momento que eles estão vivendo aí é um momento que você tem uma luta para descolonizar a África e a Ásia pós-Segunda Guerra Mundial. É um momento também que vai ter o questionamento das atrocidades cometidas pela ditadura stalinista. Então, os cristãos que não apoiavam essa linha nos Estados Unidos, mas também não significavam que eles eram bolcheviques. Né? Pelo contrário, eles tinham uma atuação muito questionadora em relação ao regime de Stalin. Né? A crise do populismo no Brasil e na América Latina. Então, a tese de doutorado do Paulo Freire, ele critica muito o assistencialismo, ele critica muito a política populista. Então, ele acha que uma forma de o trabalhador se tornar emancipado não é o poder público dando para ele através da doação, mas permitindo que ele faça, que ele se torne protagonista das suas ações. Então, isso aqui é importante. Outra coisa, né, de 1959, você tem a celebração
da Revolução Cubana, né? E mais na frente você tem, na década seguinte, o questionamento da Guerra do Vietnã, né? E é nesse momento que a teologia tradicional, né, vai começar a ser questionada, e na década de 70 vai emergir a teologia da libertação. Está tudo dentro de um processo que não é assim o que vem primeiro, o que vem depois, mas como que está tudo entrelaçado. Como é que você vai pensar a educação popular sem situar dentro desse cenário maior? Né? E é um momento assim que em razão da teologia da libertação, a teologia da libertação vai ser a culminação disso. Né? Isso vem anterior. Mas você vai ter a expansão dos movimentos que vão celebrar a opção preferencial pelos pobres, né? E que vai combinar com o Concílio Vaticano II e com a teologia da libertação. Só lembrando também do MEB, né? Na década de 60 já tem uma atuação específica, né, pelos movimentos eclesiais de base, e é nessa perspectiva... De educação de base. De educação de base, que é a SEBS, que é outra. Educação de base, que é nessa perspectiva dos grupos ligados à Igreja Católica, de formação e de alfabetização de adultos, nessa perspectiva já dita pelo Eli, né? Da opção pelos mais pobres, pela qualificação das pessoas mais humildes. Então e o sentido missionário também era muito forte. Então era um grupo, no sentido missionário, assim, de ir aonde, nos rincões do país, alfabetizar essas pessoas. Fala da questão do rádio que eles usavam. Pode falar? Não. Pode. Bom, ele está falando aqui do MEB, nós vamos falar dele daqui a pouco, mas só lembrando uma questão que eu acho que é interessantíssima aqui, que você falou comunidade eclesiais de base, que é outra coisa, né? Que é a SEB, que vai inclusive fomentar a teologia da libertação. Que era a ideia assim, de que os leigos também poderiam discutir o evangelho, e não precisava ficar na dependência do pároco, de um bispo. E aí o movimento de eclesiais de base, né, as pessoas sentavam, liam o texto da Bíblia, tentavam contextualizar à luz do que aconteceu naquela época e tentar fazer uma aplicação direta ao contexto político daquele momento. E o princípio pedagógico das comunidades eclesiais de base é interessante, que era ver, julgar e agir. E era um princípio dialógico, né? Não era um sentido bancário. Né? Ali já a gente pode dizer que o Paulo Freire, quando falava em círculo de cultura, de certa maneira, como eu estou dizendo, essas coisas estão muito entrelaçadas. Não dá para dizer assim, quem que gerou o quê, mas dizer que aquilo ali, os grupos foram mutuamente se alimentando dessas experiências. Se influenciando. Né? Sim, exatamente. Né? Então, aí ele está falando do movimento de educação de base que foi promovido pela CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos. Né? Então ele já falou que é de levar a educação no mais distante rincões do país, né, visando reduzir o analfabetismo. E é interessante que havia uma pedagogia do MEB que era da questão da participação social, bem na perspectiva de Paulo Freire, que a educação de adultos não poderia ser uma educação bancária, que os sujeitos tinham história, tinham cultura, os sujeitos tinham conhecimentos, e que dentro de uma educação de jovens e adultos era necessário que esses saberes fossem potencializados. Bom, e aí eles fizeram um trabalho interessantíssimo através da expansão do rádio, né, sobretudo no Nordeste brasileiro. Né, e posteriormente, com a ditadura militar, isso vai ser desmantelado, mas vai ficar o projeto Minerva, né, da ditadura militar, que é de usar o rádio para aumentar a escolaridade, para combater o analfabetismo. Né? Só que isso não vai ter uma aceitação nos locais, porque a proposta ditatorial ela vai, de certa maneira, de encontro a tudo que havia acontecido até então. Né? Então a gente pode, inclusive, falar como é que esses movimentos, Ramute, foi desmantelado a partir de 1964. Né? Uhum. E aí a gente podia falar o seguinte, primeiro contextualizar. O que acontece na década de 60? A década de 60 ela é marcada por uma profunda crise política e institucional no Brasil. Primeiro a eleição de Jânio Quadros, né, que foi uma eleição que ele teve até então o maior número de votação, e foi um governo ambíguo. No plano interno ele seguia uma linha bastante conservadora. Né? E no plano externo ele
não queria ser alinhado. Então, externamente, ele condecora Che Guevara, A ordem do Cruzeiro, que é uma ordem honraria do governo brasileiro. até naquele momento, né? Aí ele vai honrar, no plano externo, também ele vai se aproximar do governo egípcio do Nasser, né? E vai se distanciar dos Estados Unidos, que, como o Ramon havia dito muito bem, até então estava conseguindo um alinhamento estreito do Brasil. Agora, no plano interno, foi um governo muito conturbado, foi só 8 meses, e é interessante dizer assim, ó, dentro da legislação, o que mais se salta aos olhos é a proibição de briga de rinha, né, e a proibição de mulheres usar maiôs na praia. Né? E aí, durante o período dele, ele conseguiu ser eleito, ele vem de um partido pequeno que era o PSD, e ele conseguiu o distanciamento da UDN. Né? O Carlos Lacerda vai romper com ele, né, e vai querer a saída dele. E ele vai ter, e o vice dele, naquele momento, se votava para o presidente de uma chapa, ele poderia votar no vice de outro. O vice dele era o João Goulart, que era um gaúcho sindicalista que durante o período do Getúlio Vargas foi ministro do Trabalho e deu um aumento de 100% do salário mínimo. Era muito mal visto pelos militares e pelo empresariado, porque para muitos ele, na verdade, ele era um bolchevique, ele era um comunista, né? E sobretudo porque ele falava muito em reforma de base, reforma agrária, reforma na universidade, reforma urbana, né? Coisas que hoje nós vemos até com timidez, né? Naquele tempo tinha um impacto muito grande, mas isso é coisa de comunista, né? E ele era o vice na época. Então acredita-se que o João Goulart queria dar um golpe. Então qual que é o golpe dele? Ele renunciaria, o Congresso Nacional não aceitaria, o Jânio Quadros. O Congresso Nacional não aceitaria a renúncia de Jânio Quadros, e aí ele aceitaria, então eu volto, mas só com tais condições. E aí ia reduzir o poder do Congresso, né? Ele viria investir de um poder muito maior, e nós teríamos aqui uma ditadura. E nós não podemos esquecer o seguinte, que o Fidel fez isso em Cuba, quando ele era primeiro-ministro, logo após a Revolução, e como eles não aceitaram, colocaram ele na presidência da República, e ele só não está até hoje por questões de saúde. Né? Mas é bom a gente lembrar o seguinte, que o Congresso Nacional aceitou de pronto a renúncia de Jânio Quadros. Né? E aí começa a se instaurar uma crise institucional. O vice-presidente, que deveria constitucionalmente assumir o Jânio Quadros, ele está na China, em visita diplomática à China. E era comunista. Pelo menos acreditava-se, né? Havia esse adjetivo. Discursivamente comunista. E o que acontece? Para ele poder assumir, o Congresso Nacional deu um outro golpe. Agora vamos dizer, um golpe branco. Instaurou o parlamentarismo no país. Né? E é importante aqui, Ramon, a gente lembrar o pessoal assim, que nesse período, né, houve toda uma movimentação para que voltasse o presidencialismo. E em 63, no início do ano, teve um plebiscito. E o povo disse não ao parlamentarismo. E o não ao parlamentarismo significava dizer sim à volta de Jânio Quadros, de Jango Goulart, né, Jango, como presidente, como o chefe do Estado e chefe de governo. Né? Bom, e aí é interessante dizer o seguinte, que no período que ele esteve, né, ele teve um governo pendular, assim, vamos dizer, numa linha, por um lado ele mantinha um lado populista, né, conservador, mas ele nomeou Paulo Freire para coordenar um plano nacional de educação, né, de pensar uma proposta que já vinha lá de Angico, de alfabetização, como que era possível estender uma política de alfabetização a partir do método de Paulo Freire, o Brasil inteiro. Né? E em 1964, quando ele cai, né, cai também essa proposta, e é importante lembrar que não só Jango foi exilado, como o próprio Paulo Freire. E ali, só para relembrar, gente, o que isso tem a ver com o nosso assunto, né? Além do Beri já dizer da indicação de Paulo Freire. Nós vivíamos naquela época com situações muito extremadas. Né? Existia uma grande efervescência, uma disputa entre
as pessoas ligadas à esquerda, que se identificavam muito com a União Soviética, né? Uma movimentação das massas muito grande e, obviamente, o outro lado, das forças conservadoras também. Então, tudo era muito explosivo, era rastilho de pólvora, né? A educação, se vocês pensarem, neste momento, ela passa por ela reflete essa disputa. Só para lembrar, né, da formulação da primeira LDB, a Lei de Diretrizes e Bases do Brasil, de 61, que ela foi primeiro pensada e organizada, liderada no movimento do Lanísio Teixeira, e na disputa no Congresso ela foi profundamente alterada. Né? E nessa alteração, inclusive, se ressente muito, claro que se preserva algumas coisas, mas outras. Então, era sempre esse discurso, que eles estavam com ideias comunistas. Esse discurso, você é comunista, era muito forte naquele tempo. Né? Você queria desqualificar qualquer ação social, qualquer ação proposta, era falar, você é comunista, cara. Você está querendo pôr fogo em tudo, você está querendo acabar com tudo. Então, a educação, ela sofre desses impactos também. Dizer disso para dizer o que foi o impacto quando o governo do João Goulart, do Jango, chama Paulo Freire para pensar isso. Né? Paulo Freire já era, inclusive, taxado de comunista, né? de bolchevique, de ativismo. Né? Até hoje, inclusive, nós encontramos textos na internet que tentam desqualificar a ação de Paulo Freire, que era uma ação muito mais de ativismo do que educativa, que estava muito mais. Aquilo não era educação, aquilo era ativismo político, era reivindicação. Então, o impacto que foi, né, a indicação de Paulo Freire para criar esse programa nacional a partir das experiências já desenvolvidas. Mas, já que você citou aqui o Paulo Freire, a fala, para o contexto da época, a fala dele era muito provocativa. Quando ele falava assim que todo ato pedagógico é um ato político, que não existe neutralidade pedagógica, que você pratica, o ensino sempre é a favor de alguém e contra alguém, né? E aí ele tenta mostrar o seguinte, que na medida que você trabalha numa perspectiva emancipatória, vamos dar um exemplo nos dias de hoje. Se você trabalha questionando as taxas de juros, se você trabalha hoje mostrando as estratégias de marketing, tanto no campo político quanto no campo econômico, né? Claro que os grupos que lucram com isso vão se sentir o quê? Vão se sentir prejudicados. Dentro da perspectiva freiriana, essa é uma forma de afrontar os poderosos. Né? Então, naquele momento ali, quando ele diz que não há educação neutra, que toda educação é política, né? E que se a pessoa fala assim, eu sou neutro, eu não discuto política, na verdade ele é conservador. Ele está contribuindo para que o status quo permaneça. Na medida em que ele se afasta da leitura de mundo, né, da compreensão da sociedade que o aluno está inserido, ele não discute por a questão da pobreza, a questão do analfabetismo, dentro de uma lógica, não como o sujeito como sendo culpado pela condição dela, mas em razão de toda a prática da economia de mercado, né, liberal, hoje com a sua feição mais neoliberal, dentro da ideia da educação popular, é uma forma de você estar preservando isso tudo. E é importante uma outra coisa, que quando a gente pensa na educação popular nos dias de hoje, né, a gente fala assim, essas ideias, elas estão fortes. Ou então, por que elas não têm tanta evidência mais? Né? Então, eu diria que esse movimento, ele é um movimento que nunca foi hegemônico, sempre lutou por hegemonia, as ideias permanecem vivas, porque você lida, quando nós discutimos aqui os sujeitos da educação, quem que são eles? Eles têm cor, né? Então eles são a maioria negros, pardos, eles têm gênero, né? Acima de 40 anos a maioria são mulheres, não é coincidência, tem região e tem território, então é norte, nordeste, nas periferias dos centros urbanos, são nas áreas do campo, né? No meio rural, que você vai encontrar o analfabetismo. Dentro de uma linha freiriana, é discutir
antes de discutir de alfabetizar, ou concomitantemente a alfabetização e a elevação do nível de escolaridade, é que a pessoa se situa no mundo, né? Estar com o mundo. Essa é a ideia do Paulo Freire, a ideia de que não é uma elite apenas que deve pensar a sociedade, mas que a sociedade deve ser pensada por todos, né? E esse foi um preço muito caro que ele pagou. Ele foi exilado em 1964, né? E primeiramente ele vai para o Chile, né? Teve uma passagem muito rápida na Bolívia, mas ele acaba se estabelecendo no Chile, e ali ele vai trabalhar com um grupo de intelectuais ligado à questão da reforma agrária, e vai aproveitar para sistematizar a prática política e pedagógica que ele tinha vivenciado no Brasil. Então nós temos em 1967 um livro muito interessante que chama A Educação como Prática de Liberdade. Nesse livro aí ele vai falar do círculo de cultura. De certa maneira ele vai sistematizar o que ele tinha vivenciado lá em Angico, né, no Rio Grande do Norte, no processo de alfabetização de adultos. Na sequência ele vai escrever o livro clássico dele, em 1968, que é A Pedagogia do Oprimido. Esse livro é fundamental para quem atua na educação de jovens e adultos. Dentro da pedagogia do oprimido, ele vai ter uma crítica profunda, radical, contra o que ele chama de educação bancária, que é aquela centrada no professor que fala e o aluno fica recebendo, né? E depois ele confere os rendimentos na cabeça do aluno daquilo. Exatamente, daí educação bancária, né? E vai propor uma educação dialógica, problematizadora, né? E tem um princípio que ele fala: a pedagogia do oprimido não é para o oprimido, é com o oprimido. A pedagogia do oprimido é aquela que, dentro das condições que o oprimido está vivendo, o educador vai, com ele, forjar as possíveis saídas, reflexões, né? Bom, só para dar continuidade, desculpa te cortar, eu realmente esqueci a data agora, mas acho que é legal falar da prisão de Paulo Freire. Paulo Freire foi preso, e nesse 64. 64. E nesse período, o governo militar o convida a organizar um movimento, na verdade, um método de alfabetização, né, para ser aplicado pelos militares. E depois ele fala: peraí, mas eu estou sendo preso justamente por isso, né? A negação de Paulo Freire vai, de um certo sentido, originar a criação do Mobral. Nós vamos falar agora do Mobral. Isso, porque é importante. E o tanto que o Mobral, até hoje, né, a nossa infância era mais forte, mas até hoje o Mobral se torna um sinônimo de incompetência e de incapacidade. Se queria xingar alguém de incompetente, era só: ô Mobral! Né? Como que é essa marca? Bom, já que você falou aqui, logo na sequência eu fiquei concentrado aqui no Paulo Freire, né? Mas no nosso texto que nós escrevemos tem uma seção lá que chama O Movimento Brasileiro de Alfabetização Mobral, o Autoritarismo na Educação de Adultos, que vai de 1964 a 1984. Na verdade, o Mobral vai se estender até mais um tempo após ditadura militar, mas esse recorte aqui é para a gente fixar em relação à ditadura. Então, aqui em relação ao Mobral, é importante dizer o seguinte, que o Mobral, que é o Movimento Brasileiro de Alfabetização, ele vai ser criado vai ser criado em 1969, ele vai ser instituído em 1969, ou seja, 5 anos depois do golpe militar, e vai ser autônomo em relação às secretarias estaduais e municipais de educação, e até o próprio MEC, mas porque vai ter uma organização própria. Só que ele, obviamente, não vai ser autônomo em relação ao regime, né? O regime tinha todo o material que era produzido dentro de uma determinada metodologia, que aí, olha só a expressão que eu vou usar, que se assemelhava com as ideias de Paulo Freire. Né? Obviamente, ela aí é higienizada, pasteurizada, a fim de que se torna palatável. Como é que era a metodologia do Mobral? A primeira lição, você trabalhava com a palavra tijolo. Era um método global, não era um método
silábico. Veja que na primeira, a crítica que era feita, a primeira campanha nacional de alfabetização, é de que se ensinava muito pelo método silábico, descontextualizado, sem levar em consideração uma expressão que era própria do contexto e tal. E o Mobral, né, ele vai ficar atento a isso. Então vai ser um método, vamos dizer, analítico, pegava-se uma palavra, né, que seria uma palavra geradora, dando exemplo, tijolo, né, tem uma extensão silábica interessante, é trissílaba, é uma palavra que era de conhecimento dos adultos, né, de ponta a ponta, era uma palavra também que na hora de você pegar, para cada vogal, você tem para cada som, você tem uma letra correspondente, que não é tipo a palavra X, que você tem 2, 3 com o mesmo som, né? Então observou muito isso, está dentro da chamada canonicidade silábica, que é consoante, vogal, então teve esse cuidado. Só que onde se diferia de Paulo Freire? É porque ali era algo mecânico, né? Então depois disso você tinha os agrupamentos por sílabas, mas isso aí era como se tivesse a lei da vida das pessoas, né? Em Paulo Freire, se colocasse tijolo, você tinha que discutir a questão da moradia. E você discutia a moradia, ou do trabalho, da construção. Então você tem todo um trabalho para situar aquela palavra no mundo. O princípio freiriano é que a leitura de mundo precede a leitura da escrita. E no Mobral, a leitura da palavra, na verdade, tem que estar alheia ao mundo, né? Você não pode, a partir da palavra, começar a fazer questionamento à sociedade mais ampla, à política mais ampla. Então, nesse ponto, Paulo Freire, né, tudo que ele havia pensado, elaborado, tinha sido jogado no lixo. No entanto, parecia que assim, o que ele tinha para os militares, aquilo era refúgio. Nós tiramos a essência do pensamento dele. Na verdade, estava acabando não com o método Paulo Freire, porque o Paulo Freire não gostava dessa palavra método. Ele tinha toda uma concepção. Um método é um procedimento assim, necessário de qualquer processo educativo, você tem que pensar em métodos, mas você tem uma concepção. E a concepção, na verdade, fala de vivências, de forma de ver o mundo, né? Então você tem escolhas políticas, ideológicas, e no caso específico aí, quando você vai pensar na concepção que está por trás do Mobral, era uma concepção conservadora, uma concepção reacionária em relação à educação. E um termo que você usou que eu gosto, que é pasteurizado, né? É tentar deslocar coisas que são inseparáveis. E um dos motivos, inclusive, do insucesso do Mobral, não é somente isso, mas um dos motivos é justamente esse estranhamento, para usar uma palavra que você gosta dele, da palavra, entre aspas, geradora para um trabalho com os estudantes. Então a palavra geradora não é só a geração fonética, silábica. Ela está inserida num algo maior que a concepção de mundo, a crítica e a reflexão sobre o mundo. Então, se você tira isso, ela vai gerar o quê? Até essa ideia. Geradora de quê? Geradora só de conversa, só para entender como funciona a estrutura da palavra, né? Então, é uma tentativa, foi um dos motivos do insucesso do Mobral. É algo que na prática, inclusive, mostrou-se que era inviável. Ramute, tem 2 parágrafos aqui que nós escrevemos que acho que sintetiza isso. Olha, para Paulo Freire, a leitura de mundo precede a escrita. Então, se você quer ser freiriano na sua prática, né, claro, é importante como educador você pensar no material escrito. Mas em Paulo Freire também você pode pensar na leitura de imagem. Né? Na hora que você está assistindo uma propaganda, ali também tem visão de mundo. Você tem que fazer a leitura. Né? Então, a leitura, o corpo, como diz, fala. Então, a leitura de mundo precede a leitura da escrita. O ato de ler não é algo mecânico, destituído de sentido. Em virtude disso, o autor sustenta que o processo educativo é também político. Isso pode ser notado no processo implantado pelo Mobral. Ao propor uma prática de alfabetização centrada apenas na palavra, os generais buscavam ocultar os atentados contra os direitos humanos e as torturas que ocorriam nos porões da ditadura. Professor,
se quisesse fazer uma leitura de mundo, ele estava impossibilitado de fazer isso, né? Porque era uma forma de matar a educação popular. A educação popular vem surgindo contra essa prática mecânica, destituída de sentido, né? Então, a crítica que era feita apenas o método silábico não é simplesmente porque ele é descontextualizado, porque não tinha nenhuma palavra com significado, não. Era porque também, acima de tudo, estava descontextualizado o contexto onde esse adulto estava inserido. Mesmo o Mobral se atentando para esse método, vamos dizer, global, analítico, ele estava destituído de todo sentido social, né? Então, nesse sentido, a gente pode dizer que esse ataque, foi um atentado contra a educação de adultos que estava emergindo naquele cenário. E é importante, você deu um exemplo assim, o que se tornou a palavra Mobral, né? Então, eu também sou dessa época que não falo assim, olha, tenho certeza que a maioria dos professores que estão aí no polo vão falar assim, ó, ô Mobral, quer dizer assim, ô burro, né? Ou ignorante, né? Ou a pessoa atrasada. E a palavra EJA não tem essa conotação, não está investida desse conceito, desse significado pejorativo. Então, é até interessante entender por que essa palavra às vezes precisa mudar, mas entender que a EJA, pelo menos na perspectiva que o curso está tentando implementar, não é uma educação também que pode se caminhar destituir de sentido para o sujeito, né, que descontextualizada, né, distante do mundo da política, das relações de poder. A EJA sempre teve ligada a esse movimento, né, de como se hierarquiza as relações sociais, como que determinados grupos se tornam hegemônicos e outros são silenciados, ocultados. A questão da memória, a questão das relações de poder, ela é fundamental quando a gente pensa na educação de jovens e adultos. Mas eu posso dizer, na minha experiência como acompanhante na Regional Norte, em Belo Horizonte, que nós temos ainda escolas de adultos que trabalham com texto destituído de sentido. Cheguei a dizer, tenho a experiência de uma vez que eu fui na sala de aula, no quadro estava escrito assim, o pato mora na lagoa, com pessoas de mais de 40 anos. Né? Aí eu fico pegando uma professora também com mais de 40 anos. Eu fico pensando, será que nunca leu Paulo Freire? Né? Então, quando a gente traz essa discussão agora dos gêneros textuais, dos portadores de texto, que os textos também têm uso e funções. Então, uma forma de se pensar uma educação emancipatória é contribuir para que o sujeito reflita sobre o uso social que se faz da leitura e da escrita. Só para me complementar, mais uma referência externa, esta semana, se eu não me engano, na quarta ou na quinta-feira, foi publicado no portal UOL a foto da mulher que se tornou, da menina que foi capa do livro Terra, do Sebastião Salgado. Né? É uma foto emblemática, uma menina muito bonita, de olhos claros, uma tristeza muito grande. E 16 anos após a publicação do livro, a reportagem buscou essa menina para ver como é que ela está. E ela continua como trabalhadora rural sem terra, continua no movimento, e fizeram aquela comparação. Estou falando isso, por exemplo, o livro Terra é emblemático para se pensar no trabalho de compreensão dos conflitos agrários existentes no Brasil, da condição agrária ainda existente, como você disse, da leitura da imagem. Aquilo também é importante. Né? E quando nós estamos na sala, eu acho que muitos de vocês também devem enfrentar esse problema, a gente leva para a interpretação de imagem a uma certa resistência, inclusive dos nossos educandos, assim, mas eu vim aqui para aprender a ler. Uhum. Né? E aí vocês falam, mas isso também é uma leitura, isso também é importante. Isso só pode ser redobrado de sentido a partir do momento que eu potencializo e possibilito esse tipo de atividade em sala. Cabe ao professor fazer essa seleção. Né? Então, tanto o livro Terra, que é fantástico, é um livro de fotografia do Sebastião Salgado, faz toda uma discussão da questão agrária do Brasil mais recente. Quanto a essa reportagem, que faz essa comparação, é muito legal ver como é que são essas pessoas. Né? Depois, passados 16 anos, passado o massacre do Eldorado de Carajás, como é que estão essas pessoas que foram imbuídas? Qual que é a situação que mudou? Como está a situação dos nossos educandos que trabalham no meio rural? O que mudou nesse tempo? Qual que é a dimensão, qual que é a perspectiva de futuro que ele tem? Que também é importante
Não é só olhar o passado, mas também qual é a perspectiva de futuro. Como é que esse processo educativo formal do qual ele está inserido pode contribuir para uma mudança do futuro? Né? Então, é só para fazer um link externo aqui à discussão. A gente está falando de leitura de mundo, né? Durante um período que eu trabalhei na EJA, eu me concentrei muito assim, para pensar uma proposta que fosse educação para a mídia. Né? Então a gente estudava assim, primeiro, qual que é a linguagem da televisão? Né? Qual que é a linguagem do cinema? Só comentando, ele já me passou esse projeto, por escrito, inclusive. Você me passou. Eu passei, né? Passou. Então, assim, a televisão, o rádio, o jornal escrito, né? Hoje a questão da internet, que é muito forte, eu acho que dentro da perspectiva freiriana de leitura de mundo, precedeu a leitura da escrita, a gente devia dar uma atenção a essa questão, porque a sociedade ela é muito mais imagética do que uma sociedade da oralidade, uma sociedade da escrita. Então a imagem fala muito, se a gente não fizer a leitura correta da imagem, a gente acaba sendo enredado por sistema de opressão, de perpetuação das desigualdades sociais, né? Vou pegar só um exemplo também moderno. Eu gostei de um artigo que eu li, a novela agora Avenida Brasil. Né? Eu não assisto mesmo porque eu estou em sala de aula, mas é engraçado que meus alunos assistem. É incrível. E eles deveriam estar comigo, mas eles assistem. Todo mundo sabe. Mas uma das possíveis leituras, né, são várias, mas eu chamar a atenção do que o artigo me chamou a atenção, assim, qual que é a imagem que a elite conservadora, tradicional, tem da população, primeiro da população pobre e daquela população dita emergente. Né? Como é que a família lá do pessoal, do núcleo central, chama o cara, o Tufão, que é um cara que veio ter origem humilde, mas que tem dinheiro, mas como é que a família dele se organiza? É da forma clássica. Então, o artigo é assim, qual que é a imagem que você tem? Barulhento, bagunçado, é tudo esculhambado, né? Mas esse tudo esculhambado a partir dessa imagem. Não que nós não sejamos esculhambados, mas como é que é essa imagem? E a outra coisa que também me chamou a atenção é que, em muita medida, não tem mocinho na história. Tem mocinho, não tem mocinho. Todo mundo tem algo... Esse é o Tufão, Hã? O Tufão tem, ele é bobo. Ele é bobo, mas já cometeu um crime. Mesmo que foi sem querer, ele matou o cara. Matou o cara no início da novela. Vocês podem me corrigir depois, mandar ele. Ele atropelou o cara, parece. Foi sem querer, tudo mal. Então todo mundo. E aí o melhorzinho, digamos assim, é o bobo. É o inocente. Então, quais são as imagens que se trabalham com isso? Só mais uma vez para a gente pensar. Isso é matéria pedagógica. Isso é matéria para se pensar. Eu particularmente acredito que é um equívoco tornar-se alheio a isso. Mesmo porque, como eu disse, meus alunos, embora todos deveriam estar, não deveriam estar vendo a novela, todos sabem da novela, acompanham, seja pela internet depois, seja quando eles soltam, sejam pelas revistas. Isso é assunto cotidiano nas minhas salas. Eles chegam falando da novela. Eu falo assim, gente, como é que vocês sabem de tudo isso? Então, isso também deve ser transformado em um momento de reflexão, em um momento de ação pedagógica. Eu acho o seguinte, os alunos nossos, a gente fala assim, falta muito na quarta-feira por causa de futebol. Os alunos nossos, falta por causa de novela. Um outro concorrente que a gente tem muitas vezes são algumas igrejas evangélicas que fazem campanhas, cultos, aí a pessoa está dentro de uma determinada corrente, né, e acaba faltando. E aí a gente fica pensando assim, como é que você concorre com esse aparato inteiro? No caso específico, eu falei desse projeto de educação para a mídia, no próximo modo, eu até comprometo de socializar com vocês esse material. A gente tem assim, como é que fazer uma leitura de uma novela, como se faz uma leitura de um filme no cinema e tal. Então, são leituras possíveis, e a gente vai ter condições de discutir isso no próximo modo, no próximo encontro, inclusive quando a gente for vir para cá, a gente podia até centrar um pouco nessa questão da leitura de imagem e tal, já vai ser possível até disponibilizar esse material para vocês, se vocês interessarem em sala de aula. Mas o que eu acho interessante nessa história é o seguinte, nós temos a possibilidade histórica
na educação de jovens e adultos, de não apenas elevar o nível de escolaridade das pessoas, mas de trazer um número maior de pessoas para discutir questões emergentes na política. Durante muito tempo acreditou-se que a política era para uma elite, né, intelectual, e para iniciados. Em Paulo Freire, ele não gosta da palavra de massa, porque ele quer que todo mundo se transforme em sujeitos, né, que pense e reflita sobre a prática. Então ele usa a palavra conscientização, que é uma palavra que inclusive eu tenho uma certa resistência, mas que entendendo que conscientização no sentido de politização, né, de a pessoa passar a refletir sobre a sua condição, né, e uma expressão do Paulo Freire assim, para ser mais. Essa discussão toda assim, para a pessoa ser mais. Ser mais não é para ter mais. Porque no capitalismo também tem uma ideia assim, de que a pessoa é na medida que ele tem. Né? Então, se a pessoa tem um carro zero, e quanto mais caro for o carro, né, as músicas, inclusive, tem umas músicas aí, sertaneja de funk, né, Vem em mim, dó de rã. Escutei o meu menino escutando uma música dessa daí. Tem outras lá que meu Camaro amarelo. Né? Então, assim, o cara passa a ser notado pelas mulheres, a ser uma pessoa vista, percebida, na medida em que ele tem. Né? Não é isso. Acho que essas músicas aí também, mas assim, é antipedagógica. Depende. Se você leva para um contexto, vamos ler essa música. Às vezes o pai detesta esse tipo de música que o filho está vendo. Então vamos refletir e vamos entender assim, está dentro de um cenário maior, que é de uma linha política de que o ter, né, quem tem, né, é mais do que o ser. Né? Eu acho que é importante isso. E a gente, nós falamos que nós ia terminar mais cedo, por volta de 11 horas, já são 11h02. Mas a gente podia falar um pouco da educação de jovens e adultos na atualidade. Findo a ditadura militar, vamos colocar aqui já a partir daquele cenário da Constituinte Nacional e tal, você tem toda uma movimentação que vai combinar com a promulgação da nossa Carta Magna em 15 de novembro de 1988. A gente discutir aqui um pouquinho, não na 15 de novembro, não, acho que é 2 de outubro, né? Eu esqueci a data. 15 de novembro a proclamação. Mas o que é interessante aqui é você perceber que existe um capítulo, né, entre o artigo 205 a 212 da Constituição, é sobre a educação. E tem uma parte lá que vai falar que o ensino fundamental ele é obrigatório, inclusive para aqueles que não tiveram acesso a ele na idade própria. E a idade própria, de acordo com a legislação, é a infância e a adolescência. Quando coloca, inclusive, para aqueles que não tiveram acesso na idade própria, está, em outras palavras, dizendo assim, que o adulto tem direito à educação. Né? Então, isso, do ponto de vista da legislação, é algo inovador. É pela primeira vez na história da República, e aí não foi depois do governo Lula, né? Nunca antes da história da República, e olha só, foi antes do Lula, interessante essa daí, né? Escrito na legislação que o adulto tinha direito à escolarização. E era um direito público subjetivo. Isso significa o quê? Que o adulto hoje, que quiser se escolarizar, se ele chegar próximo à escola e não tiver educação de jovens adultos, se ele recorrer ao Ministério Público, a vaga tem que ser aberta. Agora nós vamos ter muitos estudiosos, né, inclusive o Leôncio é um desses, que diz o seguinte, que não basta abrir essa escola se o poder público não tiver uma ação indutora. Né? Então é importante, assim, eu levo isso muito a sério, assim, quem vai fazer a convocação não é só oferecer a vaga, porque esse adulto também, a maioria deles brigam pela vaga do filho na educação infantil, no ensino fundamental e médio, mas não briga para a sua própria vaga, porque ele acha o seguinte, meu tempo já passou. Né? E hoje a gente tem uma clareza que esse poder indutor que estão falando do Estado, ele pode vir de outras áreas. Né? Discutimos aquela questão das turmas externas no último encontro. A gente sabe hoje que pastores, padres, líderes comunitários, quando fazem uma chamada, né, às vezes um espaço que não é nem um espaço escolar, mas comunitário, esse adulto vai. E às vezes na escola ele não vai. Por quê? Porque não vê aquele espaço como seu de direito. Então um outro trabalho que tem que ser feito, né, é esse. Então vou dar um exemplo. Em Belo Horizonte, o último censo acusou 55 mil analfabetos em Belo Horizonte.
A educação de jovens e adultos hoje atende 20 mil, 19 mil e alguma coisa, né? Então, veja bem, e você coloca 55 mil analfabetos, quando fala educação de jovens e adultos não tem 20 mil, mas é contando o ensino fundamental completo. Que a grande maioria, no caso de Belo Horizonte. A grande minoria de alfabetização. Se hoje nós tivéssemos todos os analfabetos de Belo Horizonte na escola, né, e eles têm direito a isso de acordo com a legislação, o que aconteceria? Nós teríamos que triplicar o número de escola com a educação de jovens e adultos. No entanto, o que a gente está verificando no acompanhamento é o oposto. Uma redução do número de pessoas iniciando o processo de alfabetização, um aumento maior do adolescente. A gente até fez essa separação do excluído da escola e excluído na escola. Então a gente vê muitas pessoas com idade de 15 e 18 anos que já ficaram multirepetentes no turno da manhã e da tarde, que são transferidos arbitrariamente para o noturno. Ou adolescente mesmo que, por conta própria, uma série de situações, ele se sente impelido aí para o noturno, né? Então, diante disso aí, a gente fala assim, o que poderia ser feito para que esse direito constitucional fosse cumprido, né? Então, eu acho que é necessário que não apenas tenha abertura de novas salas de... Agora, mais do que nunca, chegou o momento, se quiser reduzir o índice de analfabetismo no Brasil, que o poder público tem um papel mais indutor, que em vez de esperar que o analfabeto vá até a escola vá até ele, né? Eu gostaria só de fazer 2 comentários muito rápidos. Um é destacando o que você disse, a conquista constitucional, gente, é o artigo 208, onde garante o ensino fundamental. E esse artigo foi alterado em 2009. O ensino fundamental agora é educação básica. Né? Então, a educação básica é um direito a todos, inclusive aqueles que não tiveram acesso na idade própria. Esse termo idade própria continua, mas é para destacar e dar ênfase que a educação é um direito de todos, que o artigo 205 fala que a educação é um direito de todos, né? E lá quando fala todos, lá não fala criança, lá não fala homens, lá não fala branco, fala de todos. Mas esse artigo ele já existia, inclusive, nas constituições passadas. Isso, o artigo 208 vem para complementar, para reforçar. É para todos mesmo, inclusive para aqueles que não acessaram a escola. Né? Porque podia-se, a gente entende que a lei ela não é absoluta, inclusive, já que é de todos, mas de todos que têm o direito à escola. E todos que têm a idade própria, melhor dizendo. Que foi um pouco, inclusive, que quando o neoliberalismo chegou no Brasil foi esse impedimento. Nós vamos priorizar a educação de crianças. Né? Então, o artigo 208 ele veio para reforçar isso. Tem hora que tem determinados governos que esqueceram esse artigo. Né? A própria LDB, normalmente, já discutiu isso no encontro passado, ela acaba reforçando esse preceito constitucional. E, só para terminar, quando você fala da política indutória, nós vivemos um momento muito interessante no Brasil. Né? A autora Maria Clara de Pierro, mais uma vez, vou me reportar ela, faz uma análise muito bacana. Nós falamos do governo Lula, né? O governo Lula foi marcado, nós podemos dizer sem nenhum receio, foi marcado por grandes avanços do ponto de vista da legislação, do ponto de vista discursivo e da visibilidade que a educação de jovens e adultos teve no país, mas não da tradução dessas leis, desses avanços, uma política efetiva, indutória, uma política que garante, inclusive, a permanência desses sujeitos. Né? Nós estávamos envolvidos no movimento, no fórum estadual de EJA, na luta pela aplicação do Fundeb, né, para que a EJA fosse reconhecida. Foi um grande baque quando o Fernando Henrique veta o financiamento para a EJA, e isso só foi corrigido, né, com a criação do Fundeb. O que nós assistimos do Fundeb para cá? Por incrível que pareça, até então se falava que a EJA dos entraves óbvios mais difíceis para a expansão da EJA era a falta de financiamento. Né? Conseguiu-se incluir a EJA num financiamento público pela primeira vez.
ainda que diferente, né? O aluno da EJA, nós também já falamos disso, vale menos do que o aluno do fundamental, mas ainda que diferente, observa-se que após o Fundeb há uma redução, uma retração no número de matrículas e de oferta de EJA no país como um todo. É uma grande contradição. Pela primeira vez você tem financiamento, né? Então aquela luta não foi inútil. Mas não basta garantir a vaga, garantir o acesso. Tem que se pensar em uma política indutória que possibilite que essa oferta se concretize. Nós também falamos isso no último encontro e eu volto a insistir, gente. Infelizmente, o governo de Minas Gerais tem uma postura extremamente refratária à educação de jovens e adultos. Todas as vezes que, oficialmente, eu falo, nós temos EJA. A escola está lá. Nós abrimos, nós colocamos faixa. Só que a escola está lá, eles desconsideram, para eles, a oferta da possibilidade dessa vaga é o suficiente. Né? Eu já ouvi mais de uma vez de outros secretários, subsecretários de educação do Estado de Minas Gerais, que o problema da EJA é que o povo não quer estudar. Mas aí se desconta. Não quer estudar? Ele tem que andar 10 quilômetros, o horário é fixo, ele trabalha. Né? Tem a questão da legislação, e vocês sabem muito disso. Nós já conversamos, eu inclusive já conversei com algumas pessoas por e-mail. Uma legislação extremamente rígida do ponto de vista do governo de Minas Gerais em relação à EJA, exigir a frequência de 75%, em alguns casos, 50% em dias e horários, inviabilizar a continuidade de estudos de estudantes de EJA. Então, falar que temos oferta temos. Mas isso se traduz numa condição de acesso e permanência desses sujeitos. Esse é o grande desafio do momento, de pensar políticas e ações que garantam o acesso e a garantia. E isso tem que ser feito pelo Estado, gente. Né? Não é o aluno, não é o estudante que tem que fazer, vamos dizer, uma gíria própria aqui, das tripulação para estudar. E na hora que ele não consegue, ou falta pouco, tá vendo? Ele não conseguiu. O incapaz sempre é o sujeito que tem que reorganizar totalmente a sua vida em função da escola ou da oferta que é efetivada. Quando Cristóvão Buarque era o ministro da Educação, ele falava o seguinte, que para aumentar o número de reduzir o analfabetismo era necessário também criar bolsa para o analfabeto. Tipo assim como tem o doutorado, o cara não recebe uma bolsa para fazer o doutorado, uma bolsa para fazer o mestrado, né? Tem uma bolsa também para a pessoa fazer a educação de jovens e adultos, né? Pelo MEC. Então, agradecer a todos tenham um bom dia e bom trabalho. Tá? Muito obrigado, gente. Obrigado.